Radio France Internationale. E já estamos na segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI em português. Esta sexta-feira temos a rubrica Desporto de Marco Martins, mas antes ouvimos o convidado de Liliana Henriques. Convidado. A Guiné-Bissau recorda hoje o 48º aniversário da sua independência, um marco simbólico cuja celebração foi adiada para o Dia das Forças Armadas no próximo dia 16 de novembro por decisão do Presidente da República, atualmente ausente do país, o Executivo destacando igualmente motivos sanitários, uma vez que a Guiné-Bissau, tal como o resto do mundo, continua a braços com a pandemia. Em entrevista concedida à RFI, Fernando Vaz, porta-voz do Governo, abordou as problemáticas candentes do país, nomeadamente o contexto social, os direitos humanos, a economia, mas igualmente a luta desigual contra a Covid-19 que o país continua a travar. É um problema com o qual nós vivemos e que vamos ter que aprender a viver. A Guiné-Bissau, neste momento, nós tivemos um pico da nossa taxa de positividade no último mês, um mês e meio, em que foi decretado o estado de pandemia e que está vigente. Os números têm decrescido, não quer dizer que esteja controlado, está mais controlado. Há uma estratégia nova de incrementar mais e massificar a vacinação, uma vez que nós temos disponibilidade para isso. Neste momento está-se a fazer a formação dos recursos humanos para o efeito e para a aplicabilidade dessa estratégia que irá atingir cerca de 75% a 80% da população num espaço muito curto de tempo. Entretanto, e paralelamente, a Guiné-Bissau tem sido também palco nos últimos meses de uma crise social que se traduziu, nomeadamente, por movimentos de greve, a greve do setor da saúde, mas também dos funcionários públicos que reclamam aumentos salariais. Como é que se pode estancar essa crise, segundo o Governo? Como sabe, este Governo não deve um mês de salário. Este Governo paga atempadamente, aliás, este mês que eu estou a falar consigo, o mês de setembro, já está paga a todos os funcionários públicos. Não tem nenhum mês de salário em dívida. Este governo herdou problemas estruturais, dívidas que passaram de governos anteriores para este e que têm estado a ser geridos a sua resolução. Disse bem, estamos a enfrentar greves. Como sabe, os nossos sindicatos, basicamente temos uma central sindicato que emerge daquilo que era de um regime de partido único. Os sindicatos são altamente politizados, partidarizados, porque as pessoas, os nossos líderes sindicais, no fundo, estão nos sindicatos para fazer política. Faz-se um boicote assumido pelo próprio sindicato, que diz isto não é greve. Quando a lei existe a existência de um caderno reivindicativo prévio dirigido ao Ministério da Saúde, de acordo com a lei da greve, não foi respeitado. O próprio sindicato incentiva o abandono total dos funcionários dos seus postos de serviços, nomeadamente dos hospitais e, em algumas situações, o encerramento de centros de saúde. E há a persuasão de alguns técnicos para abandonarem os seus postos até que a situação seja resolvida pelo Governo. Enfim, tudo isto à margem da lei. Quer dizer, há tudo menos um estado de legalidade. O que há aqui é uma subversão, no fundo. Mas mesmo assim, o Governo manifestou a sua abertura em dialogar por forma a ultrapassarmos esta situação. De que modo pretendem precisamente ultrapassar esta situação? Em relação ao setor da saúde, como sabe, o que reclamam são 4 pontos. A carreira dos médicos e das parteiras. O documento esse já teve em discussão em Conselho de Ministros e que foi devolvido para algumas correções dada a sua imprecisão. Reclamam também a efetivação dos técnicos dos ingressos de 2015, documentos também que estão em tramitação na função pública, com alguma morosidade, e que o Governo já deu instruções para a celeridade desses processos. O pagamento de subsídios de vela de 9 meses, aqui o que nos devido é que o Governo tem pago o subsídio àqueles que efetivamente trabalham. Os que não aparecem, não trabalham, o Governo não paga. A reintegração, que é o último ponto que eles reclamam, a maior parte desses funcionários que pedem reintegração não são funcionários efetivos, não têm vínculo com o Estado. Portanto, e muitos deles não exercem a atividade. Mas são questões que, postas na mesa, a mesa de negociação para negociar, nós iremos negociar
e com certeza que iremos chegar a um acordo com os sindicalistas. Há pouco estava a falar do facto de os sindicatos, a seu ver, estarem ao serviço de ideias políticas que marcam oposição ao atual governo. Como é possível instaurar um clima político mais pacífico na Guiné-Bissau? Acha que é possível, a prazo, instaurar um clima mais sereno entre os partidos que estão no governo e o PAIGC? Acho que sim, acho que a política é isto mesmo, o PSGC faz o seu papel de oposição, escolheu esta estratégia com a qual nós não concordamos, mas cada um escolhe a sua estratégia, tem a sua independência. Esta é a estratégia do PSGC, mas isso não obsta que haja diálogo entre o PSGC e o Governo. Aliás, quando é necessário, tem havido e penso que continuará, e o objetivo de ambos, agindo de boa fé, e acredito na boa fé de ambos os lados, é procurar a paz para este país e para o seu povo. Contudo, nos últimos meses tem havido denúncias de alguns abusos, algumas situações anómalas de personalidades políticas ou da sociedade civil que foram perseguidas ou impedidas de sair do país. Qual é a visão do governo sobre esta questão em particular? O governo, como sabe, não substitui o Poder Judicial. Se existe relativamente à questão que referiu de impedir alguém de sair do país, o governo não tem nada a ver com isso. Isso é o Ministério Público, e existindo, deve ter as suas razões, com certeza absoluta. O Ministério Público não age sem factos. Deverá ter a sua razão nesse sentido, e como o princípio de separação de poderes diz que essa separação deve ser efetiva, nós não iremos pronunciar. Eu penso que essa questão deverá responder quem de direito. Relativamente à atualidade regional e nomeadamente a Guiné-Conakry, que sofreu recentemente um golpe de Estado, quais são os comentários do governo guinense relativamente a esta situação? Nós, como sabe, defendemos a alternância democrática por via pacífica, democraticamente, por via das eleições. Nunca colaboramos com golpes de Estado. Condenamos, como a CDAO condena os golpes de Estado ocorrido na Guiné-Conakry. A nossa posição é a posição da CDAO. O nosso presidente tem participado ativamente, aliás, convidado, para intermediar esta situação. É o que estamos a fazer. A sua deslocação de Nova Iorque enquadra-se em parte nestas preocupações subregionais também para se encontrar uma solução. Há algumas perspectivas à vista? Não tenho até hoje nenhuma informação sobre isso. O Presidente ainda continua em Nova Iorque, mas julgo que sim, julgo que já houve um prazo de 6 meses para a realização de eleições, a libertação do ex-Presidente. Enfim, julgo que estas coisas não acontecem de um dia para o outro, mas com certeza que iremos encontrar a solução. Durante a Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Omar Sissoko Embalo se expressou, ele falou nomeadamente nos objetivos do Executivo guineense de consolidação da paz e de oferecer melhores condições de vida à população guineense. Quais são os vossos planos a prazo, depois da pandemia, depois de se controlar um pouco melhor a situação? Nós temos um Plano Nacional de Desenvolvimento que foi aprovado pela Assembleia Nacional, pela maioria do povo. O plano está consignado, portanto, nesse Plano Nacional, mas aquilo que é prioritário é a retoma de toda a atividade económica, que como foi completamente afetada por esta pandemia, quase todos os setores, prioritariamente os setores que consideramos essenciais e vitais para a economia guineense. Como sabe, nós dependemos basicamente da exportação da castanha de caju, é um dos nossos maiores contributos. Este ano, apesar da crise, batemos o recorde de toda a exportação na história da Guiné-Bissau. Vamos exportar cerca de 220 mil toneladas. Por aí não nos podemos queixar, antes pelo contrário, mas em relação, portanto, às infraestruturas, o país foi-nos entregue completamente destruído. É preciso infraestruturar o país transversalmente, em todos os setores. Saúde, educação, economia, turismo, enfim, transportes, em todos os setores. Isso será o nosso programa de emergência e o programa base, portanto, do Governo. Era Fernando Vaz, porta-voz do Governo da Guiné-Bissau, em entrevista à RFI por ocasião
do 48º aniversário da independência do país.